A paz do Senhor. Chegamos à segunda lição do primeiro trimestre de 2026. Hoje o tema da lição é o Deus Pai. Quando falamos sobre o Deus Pai, não estamos tratando apenas de um título devocional ou de uma metáfora afetiva. Estamos falando da primeira pessoa da Santíssima Trindade, aquele que ocupa lugar central na revelação bíblica como origem, fonte, autoridade e propósito de todas as coisas. Um dos grandes problemas do nosso tempo é uma crise no entendimento sobre o Pai. Muitos aceitam Jesus como Salvador, cantam sobre o Espírito Santo, mas não compreendem quem é o Pai que Jesus veio revelar. Isso gera uma fé incompleta, frágil e muitas vezes distorcida. A Bíblia não apresenta Deus Pai como um ser distante ou impessoal. Pelo contrário, ele é apresentado como alguém que fala, age, governa, ama e se relaciona. Conhecer o Pai não é apenas aceitar uma doutrina correta, mas é entrar em uma relação de filiação. O apóstolo Paulo explica isso em Romanos 8, versículo 15, quando escreve: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Isso significa que Deus não quer apenas servos assustados, mas filhos que se relacionam com Ele em confiança e amor. Portanto, esta lição não tem como objetivo apenas informar, mas formar. Formar professores e alunos que compreendam corretamente quem é o Deus Pai, para que ensinem e vivam essa verdade com reverência, clareza e profundidade. O texto áureo de nossa lição está em Mateus 11, 27, na parte final do versículo. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aqui Jesus estabelece uma verdade teológica fundamental. O Pai não pode ser conhecido sem revelação. Nenhum ser humano, por esforço intelectual, tradição religiosa ou espiritualidade natural, consegue chegar ao conhecimento verdadeiro de Deus Pai. Isso confronta duas ideias muito comuns. Primeiro, o racionalismo, que acha que Deus pode ser explicado apenas pela mente. E o misticismo subjetivo, que acha que qualquer experiência é suficiente. Jesus afirma duas coisas centrais. Primeiro, o Filho conhece plenamente o Pai. Isso aponta para a comunhão eterna entre Pai e Filho e afirma claramente a divindade de Cristo, conforme João capítulo 1, versículo 18, que vai confirmar isso quando escreve: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ou seja, Jesus não fala do Pai por ouvir dizer. Ele fala como aquele que vive eternamente em comunhão com o Pai. Segundo o conhecimento do Pai, é conhecido, não conquistado. Jesus diz: a quem o Filho o quiser revelar. Isso nos ensina que Deus Pai não é objeto de investigação humana, mas sujeito da revelação divina.
O apóstolo Paulo explica esse princípio em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Está escrito assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Portanto, fora de Cristo, qualquer conhecimento de Deus será incompleto, distorcido ou até idólatra, como Paulo explica em Romanos 1, 21 a 23. Vamos achar esse texto, que eu não separei ele aqui no meu escrito. Romanos 1, versículo 21 ao 23. Está escrito assim: porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano, corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Para o professor da escola bíblica dominical, isso é essencial. Não ensinamos Deus como um conceito, mas como uma pessoa revelada. A verdade prática, vamos ver o que ela diz aqui. Verdade prática. Conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. A verdade prática, então, nos ensina que conhecemos a identidade do Pai, os atributos do Pai e a glória do Pai, por meio de Cristo e da ação do Espírito Santo. Aqui vemos claramente a dinâmica da Trindade na revelação. O Pai é o conteúdo da revelação. O Filho é o revelador. O Espírito Santo é o iluminador. Jesus deixa isso claro em João 14, do versículo 6 ao versículo 9, quando afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. Isso significa que não existe atalho para o Pai fora de Cristo. Já o Espírito Santo atua iluminando o nosso entendimento, conforme 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Sem o Espírito, Cristo não é compreendido. Sem Cristo, o Pai não é conhecido. Isso elimina qualquer cristianismo que negue a Trindade. Vamos para a nossa, já falamos a introdução textual, verdade prática. Vamos para o primeiro ponto da lição, que é a identidade de Deus, o Pai. E o primeiro subponto diz: o Pai é o único Deus verdadeiro. Deuteronômio 6,4 está escrito: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Essa afirmação não é apenas um dogma antigo, mas um fundamento de toda a fé bíblica. O cristianismo não abandona esse ensino, ele o aprofunda. No Antigo Testamento, Deus se revela como único em essência. No Novo Testamento, esse mesmo Deus é revelado como Pai. Jesus não apresenta outro Deus, mas revela a dimensão relacional do Deus único. Isaías 63, versículo 16, confirma isso. Tu és nosso Pai, nosso Redentor. Desde a antiguidade é o teu nome. Em Mateus 6,
versículo 9, Jesus ensina seus discípulos a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu. Chamar Deus de Pai não diminui sua majestade, revela que o Deus soberano decidiu relacionar-se com seus filhos. O segundo subponto, o Pai é a fonte da divindade. Quando afirmamos que o Pai é a fonte da divindade, estamos falando de ordem eterna, não de inferioridade. João capítulo 5, versículo 26 está escrito: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Isso não aconteceu no tempo, mas na eternidade. O Filho é eternamente gerado e o Espírito eternamente procede, como Jesus explica em João 15, 26. Isso preserva 3 verdades fundamentais. O Pai é eterno, o Filho é plenamente Deus, o Espírito Santo é uma pessoa divina. Além disso, o Pai é apresentado como Criador em Gênesis 1, versículo 1. Ele é apresentado como sustentador em Atos, capítulo 17, do versículo 24 ao 28, e fonte de redenção, conforme Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 6. Tudo começa no Pai, passa pelo Filho e é aplicado pelo Espírito. O terceiro subponto, o Pai por meio do Filho e do Espírito. Na Trindade não há obras independentes. Na criação, o Pai ordena, conforme Salmos 33, 9. O Filho executa, João capítulo 1, versículo 3. O Espírito vivifica, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Na redenção, o Pai planeja, Efésios capítulo 1, versículo 4. O Filho realiza, João capítulo 19, versículo 30. E o Espírito Santo aplica, Tito, capítulo 3, versículo 5. Isso mostra a perfeita unidade e distinção entre pessoas da Trindade. O segundo ponto, vamos falar sobre o Pai revelado em Cristo. E ele é separado em subpontos também, são 3. E nós vamos falar no primeiro subponto. O Pai se revela aos humildes. Jesus afirma que Deus se revela aos pequeninos. Isso não fala de ignorância, mas de dependência espiritual. Tiago, capítulo 4, versículo 6, confirma isso. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quem quer conhecer o Pai precisa se esvaziar do orgulho religioso. O segundo subponto, o Pai se faz conhecer pelo Filho. Cristo não é apenas um mensageiro, ele é a revelação encarnada do Pai. Colossenses capítulo 1, versículo 15 afirma: o qual é a imagem do Deus invisível. João capítulo 1, versículo 18 reforça que o Filho revelou aquilo que ninguém jamais viu. Fora de Cristo, Deus permanece desconhecido. O terceiro subponto, quem vê o Filho vê o Pai. Hebreus 1:3 declara que Cristo é o resplendor da glória e expressa a imagem da pessoa de Deus. Jesus não se parece com o Pai, ele revela perfeitamente o Pai. Por isso, João 1 João, capítulo 2, versículo 23, afirma: qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Vamos para o terceiro ponto da lição agora. A pessoa de Deus Pai. Atributos. O primeiro subponto vai mostrar os atributos incomunicáveis. Deus é autoexistente. Êxodo capítulo 3, versículo 14, ele diz: eu sou. Deus é eterno. Salmo 90, versículo 2. Deus é imutável. Malaquias capítulo 3, versículo 6.
Deus é onipotente, Jó 42, versículo 2. Deus é onisciente, Hebreus 4, versículo 13. Deus é onipresente, Jeremias 23, versículo 24. Esses atributos são segurança, ou melhor, esses atributos nos dão segurança e confiança. Atributos comunicáveis agora. Deus é santo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Deus é amor, 1 João, capítulo 4, versículo 8. Deus é fiel, Lamentações 3, 22 até o 23. E Deus é bom, Salmo 100, verso 5. Não imitamos Deus em poder, mas em caráter. Terceiro subponto, os nomes que revelam o Pai. Na Bíblia, nome é revelação. Elohim, Deus é criador e poderoso. El Shaddai, Deus é todo-poderoso. Adonai, Senhor absoluto. Crios, Senhor soberano no Novo Testamento. E Iavé, o Eu Sou, eterno e fiel à aliança. Cada nome revela quem o Pai é e como ele age. Vamos para a conclusão. A Santíssima Trindade é a expressão máxima da natureza de Deus. Conhecer o Pai, revelado em Jesus Cristo e aplicado pelo Espírito Santo, é o centro da vida cristã. Que esta lição nos leve a conhecer mais, amar mais e obedecer mais ao nosso Deus eterno. Na próxima aula, continuaremos com o tema O Pai enviou o Filho. Deus abençoe grandemente a todos vocês. Até a próxima lição.